Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 71, Prólogo. No andar mais inferior de Nazarick, quarto de Ainz. O cômodo localizado mais próximo ao hall principal havia sido convertido em um escritório. Seu dono estava ausente, mas um barulho suave de papéis podia ser ouvido em seu interior. Dentro havia a supervisora guardiã da grande tumba de Nazarick, Albedo. Sentada em uma mesa muito menos extravagante do que a que Ainz possuía, Albedo verificava vários documentos. Obviamente, Ainz havia dado um escritório particular a Albedo. Ela recebeu um dos quartos vazios reservados primariamente para os membros da guilda, o qual originalmente ela usaria como quarto e escritório. No entanto, um dia, ela não pôde mais resistir aos seus sentimentos por Ainz. Ela queria trabalhar na mesma sala de quem a governara. Embora hesitante no começo, Albedo se mostrou eloquente nos benefícios práticos e utilitários de trabalhar na mesma sala de seu mestre. Sua persistência gradualmente o desgastou e Ainz finalmente concedeu sua permissão. Olhando para o assento vago no ambiente, Albedo abaixou a cabeça e fez beicinho. Atrás dela estava a empregada designada para o dia, não a designada para acompanhá-lo, que permaneceu em silêncio. Por isso, a expressão rara de Albedo ficou completamente imperceptível. Seu primeiro e único mestre estava atualmente cuidando de seus deveres e, portanto, estava ausente da grande tumba de Nazarick. Ele estava cuidando de negócios rotineiros na cidade de Errantel. Se ela tivesse a permissão de seu mestre, teria punido severamente os idiotas que, ao marcar uma reunião, ousaram usurpar o tempo que ela deveria passar com ele. Claro, ela sabia que esse pedido nunca seria aprovado. Como tal, ela reprimiu com força o sonho de transformar Errantel em um mar de chamas, mas seus esforços foram em vão. A insatisfação em seu coração cresceu e conseguiu ferver para se manifestar como queixas. Quão irritante! Aqueles insetos! Suspiros cheios de terror podiam ser ouvidos do teto, mas foram intencionalmente ignorados por Albedo. Ela ainda não havia esquecido a vez em que haviam arruinado aquela chance de ouro, por isso, tinha certeza de que eles mereciam ter mais medo dela que o normal. Ainda assim, por algum motivo, ela já havia perdoado Mari por seu envolvimento no incidente. Para regular suas emoções, Albedo suspirou profundamente. Ela gentilmente rodeou os ombros algumas vezes antes de se virar para olhar os documentos restantes. Depois de Nazarick, ou melhor, a expansão acelerada do reino feiticeiro, sua carga de trabalho aumentou exponencialmente. Em relação à diplomacia, por trás das cortinas das interações cordiais que tiveram com vários outros países, as trombetas que sinalizavam o início de uma guerra de espionagem já haviam sido soadas. Embora tivessem confirmado a presença de espiões da teocracia, reino e da aliança cidade-estado em Errantel, o reino feiticeiro escolheu simplesmente observar suas ações por enquanto. Como Demiurge estava encarregado desses assuntos, tudo que Albedo precisava fazer era memorizar os relatórios à sua frente. Em relação aos assuntos internos, Errantel não sofreu muitos incidentes causados por tensões raciais. Não que fosse algo para se ter tanto orgulho, mas, em comparação com outros países, seus números eram surpreendentemente baixos. Tecnicamente, os cidadãos não estavam sendo ameaçados. Eles tinham um entendimento claro de quão aterrorizante o rei feiticeiro e seus subordinados no Deadis poderiam ser, a ponto de escolherem manter-se sozinhos e viver uma vida pacífica por seu próprio livre-arbítrio. Portanto, a taxa de criminalidade estava no mínimo. Embora tenha ocorrido delitos, ninguém sequer se atrevia a cometer crimes. Errantel havia tornado-se um refúgio onde mulheres e crianças podiam andar pelas ruas à noite sem se preocupar com sua própria segurança. Chegara a um ponto em que eles haviam ficado sem criminosos para seus experimentos e precisavam obter alguns do Império. Se um crime ocorria em uma cidade tão pacífica, essa se tornava uma questão de extrema importância para Albedo. De acordo com a lei de Heinrich,
Um acidente grave indica a presença de 29 acidentes leves que, por sua vez, podem indicar mais de 300 anomalias. Diante disso, o que precisa ser feito é responder a toda e qualquer esquisitice, por menor que seja. O fichário na mão dela continha um registro judicial de Errantel. Devido à massiva quantidade de detalhes dos relatórios, a leitura de apenas um deles exigiria uma quantidade massiva de tempo. No entanto, Albedo conseguia processar esses documentos muito mais rapidamente do que uma pessoa comum, dando aos espectadores a falsa impressão de que ela estava apenas folheando-os sem pensar muito. Em conjunção a isso, a caneta que segurava na outra mão se moveu em um ritmo frenético, anotando as informações que achou interessantes em uma folha de papel branco. A decisão do juiz foi apropriada. Porque o réu cometeu esse crime. Baseando no estado atual da ordem e moral públicas em Errantel. A criação de novas leis em resposta ao que foi acima mencionado é necessária. O que normalmente exigiria um intenso escrutínio dos registros por funcionários reunidos em todos os cantos de uma nação, Albedo estava fazendo por conta própria: analisar, avaliar, processar. Para fazer isso, seria necessário um entendimento íntimo dos assuntos internos, conhecer os assuntos como a palma da mão, bem como um nível desumano de lucidez. Sua caneta parou de se mover assim que ela terminou de ler o relatório e começou o processo de transcrição das palavras-chave que anotara. Afinal, era algo que seu mestre estava prestes a ler, uma letra ilegível seria absolutamente inaceitável. Depois de passar mais tempo transcrevendo os detalhes, propostas e outros documentos mais importantes do que ela havia lido, finalmente estava pronto. Ao percorrer o documento completo de cima para baixo, os lábios de Albedo formaram um sorriso muito tênue. Isso não foi pelo fato de ter acabado de concluir outra tarefa, mas simplesmente por causa da gratificação que experimentou, sabendo que estava provando ser útil ao seu mestre. Ela colocou os documentos de volta na pasta e levantou-a delicadamente no ar, onde foi recebida pela empregada em espera, que posteriormente o colocou na mesa de seu mestre. Esta foi a quinta pasta concluída hoje. Uma expressão um pouco preocupada pôde ser vista em seu rosto, no mínimo, a situação que se encontrava não era ideal. O reino feiticeiro, por meios diretos e indiretos, expandiu enormemente seu território, causando-lhes problemas sem fim. Comparado com antes, o número de documentos que requeriam a atenção de seu mestre havia aumentado bastante. Um líder sendo forçado a ler montanhas de documentos denotavam graves falhas na organização. Como originalmente pretendido, seu superior só teria que editar uma direção ou objetivo geral para os subordinados trabalharem. Assim sendo, seu único trabalho seria sentar-se no trono e observar o árduo trabalho de suas criações. O fato de a realidade não corresponder às expectativas não foi culpa de seu mestre. Aqueles que poderiam corresponder às suas expectativas eram poucos e isolados, em outras palavras, aqueles com pouco talento. Como nomeada para gerenciar os assuntos internos e os recursos humanos de Nazarick, Albedo não pôde deixar de sentir vergonha de si mesma. Embora ela tivesse tomado medidas de precaução, o futuro permanece incerto. Incomodar meu mestre por essas trivialidades seria absolutamente ridículo, mas, políticas de unidade racial, planos para julgar leis nacionais, políticas econômicas e muito mais devem ser determinados por ele. Se eu fizer todo o progresso nas tarefas atribuídas aos guardiões de Andar, acabaria desagradando a todos porque eles não poderão ver o Momonga-sama, não é? No momento, seu mestre lhe deu livre-arbítrio sobre o reino e todos os assuntos, por mais importantes ou insignificantes que fossem. Ela também foi informada que, se fosse algo que ela aprovasse, então estaria tudo bem. Ainda assim, para evitar complicações desnecessárias, seria melhor deixar a palavra final de aprovação final para seu mestre. Afinal, até Albedo comete erros. Houve um momento em que ela estava prestes a enviar uma escória idiota e sua família à prisão congelada por uma afronta ao seu mestre, pelo menos na opinião dela, e perguntou se a condenação deveria ser por indignidade ou idiotice. Para sua grande surpresa, seu mestre se opôs ao castigo.
Eu sempre soube que o Momonga-sama era misericordioso, mas ainda assim. Albedo fez beicinho. Era realmente uma expressão rara vindo dela. Era algo que só acontecia momentaneamente quando seu mestre não estava lá. Não tardou muito e seu sorriso retornou quando ela pegou mais uma pasta. Enquanto lia, sua mente ficou preocupada com outra coisa. Entre todos os guardiões de andar, havia um para quem ela deveria permanecer atenta: Demiurge. Quando as operações contra o Reino Sacro chegaram ao fim, Demiurge ficou bem ocupado viajando por toda parte para estabelecer uma agência de inteligência com Nazarick em seu núcleo. Para Albedo, dita agência pode se mostrar problemática. Segundo ela, seria melhor se ela mesma, a supervisora guardiã, a dirigisse, mas não era improvável que a posição recém-criada fosse dada a Demiurge. Essa seria uma situação problemática. Se possível, ela adoraria ter essa autoridade, pois seria fácil de manipular a agência. Alguns rostos vieram à mente, mas todos faltavam competência. Se eu não conseguir o cargo, o único candidato elegível com chances de ganhar seria o Pandora's Actor. Será muito difícil combater toda a autoridade que o Demiurge tem. Se isso acontecer, não será impossível que ele descubra as verdadeiras intenções de Albedo. Se for o caso, será um grande motivo de preocupação. Provavelmente é melhor não fazer nada precipitado por enquanto. Sua irmã mais velha podia ser uma escolha decente, mas não era uma aliada em que Albedo pudesse confiar incondicionalmente. Pois se ela descobrir as verdadeiras intenções de Albedo, é perfeitamente possível que se tornassem inimigas. Sua irmã mais nova, a entidade mais forte de Nazarick, provavelmente ficaria ao seu lado, mesmo que descobrisse o plano de Albedo. Entretanto, isso era apenas porque seu mestre havia ordenado que ela obedecesse aos comandos de Albedo. Ah! Que bagunça! Ainda será insuficiente. Não, a mão de obra não era a única coisa que faltava. Havia também a questão dos fundos que a própria Albedo poderia gastar livremente. Nesse caso, o plano de seu mestre de expandir as operações fora de Nazarick havia funcionado a seu favor. A nova guilda dos aventureiros pode ser minha, tem as ações do Mari, a necessidade de estar em alerta com a Aura, subordinados do Coquiltos, inteligência do Victim, o valor da rede de transporte da Chautier, acumular fundo secreto da guilda mercantil, mão de obra, e também o Demiurge e ainda aquela menina, Albedo levou um mero momento para considerar os assuntos de múltiplas facetas, um feito que nenhuma pessoa comum poderia fazer. Após isso, suas sobrancelhas franziram levemente. Não vai funcionar. Eu devo permanecer cautelosa com o Demiurge. A chegada daquela menina pode ser algo muito perigoso. Se eu não for cautelosa, ela pode se tornar uma oponente da qual eu terei que ter muito cuidado, mais ainda do que com o Demiurge. Ela completou outra tarefa enquanto refletia sobre todos os tipos de estratégias e pegou a próxima pasta. Esta pasta continha quantidades limitadas de informações. Havia duas possibilidades: um problema a mais para resolver, ou foi preparada por alguém não acostumado à papelada, como Chautier. Albedo olhou para a capa intitulada em relação aos problemas enfrentados pela equipe de apoio ao gerenciamento de grãos do Reino Sacro. Aparentemente, era o primeiro caso. Albedo não conseguia se lembrar de nada relativo a isso. Será que aconteceu alguma coisa? Albedo piscou algumas vezes enquanto lia, seus olhos se abrindo em círculos suaves. Ela leu novamente desde o início e, depois de confirmar que o conteúdo não continha metáforas ou falsidades, sua boca se abriu levemente, como se estivesse atordoada. Seu rosto comumente incorruptível parecia mais perplexo do que qualquer outra coisa, como se ela fosse incapaz de compreender o que havia lido. Albedo, uma das principais mentes de Nazarick, tinha uma expressão raramente vista por outros, um testemunho da gravidade da situação. Apesar disso, a mente lúcida de Albedo ainda computava a possibilidade causal do problema apresentado. É muito mais provável que aquela garota tenha nos traído, mas ela aceitou uma oferta melhor de outra organização. Se bem me lembro, aquela oferta deveria ser impossível de superar.
Não, ainda é cedo demais para afirmar algo. Falta de inteligência novamente. Quem apresentava o relatório deveria explicá-lo em detalhes. Ao mesmo tempo, era preciso discutir o assunto com Demiurge, seu colega que provavelmente estava profundamente vinculado ao problema. Relatar isso ao seu mestre terá que esperar até depois. Ela examinou os outros 2 relatórios, confirmou que não eram tão importantes e disse à empregada que estava atrás dela: preciso realizar uma reunião de emergência. Irei ao 7º andar primeiro para discutir assuntos com o Demiurge. Se alguém vier me procurar, diga-lhe que estou ausente no momento. Ela ativou o anel de Ainzougon no dedo anelar esquerdo, assim que terminou de ditar suas ordens. Como supervisora guardiã, ela tinha que manter em mente onde todos os guardiões de andar estavam o tempo todo. Demiurge acabara de terminar seu trabalho no Reino Sacro. Para preparar planos eficazes contra a aliança cidade-estado, a teocracia Slane e estado do Conselho, ele deveria ter retornado à sua residência no 7º andar. Se Demiurge não estivesse lá, ela teria que encontrar Entoma e pedir para que ela usasse Message ou pedir que sua irmã mais velha investigasse o paradeiro dele. Com isso em mente, Albedo iniciou o teletransporte. No reino Reistize e em sua capital, Reistize, situava-se o Castelo Rolente, o qual abrigava o Palácio de Valência, dentro do qual havia um escritório. No escritório em que gerações de reis cumpriam suas funções, seu legítimo proprietário, Ramposa III, não estava em lugar algum. Em vez disso, o recinto estava sendo ocupado pelo segundo príncipe, Zanak Valion e Gana Rilevaiselfi. O rosto de Zanak ficou sombrio quando ele olhou para os documentos recebidos, um suspiro pesado escapou de sua boca. Certamente ninguém conseguia manter uma expressão alegre depois de ler esses documentos. Seu conteúdo detalhava o estado atual do reino. Durante a Batalha das Planícies Cátize, embora fosse mais preciso chamá-la de massacre, grande parte dos soldados do reino morreram. Mesmo assim, não foi como se o dano infligido ao reino tivesse sido letal. Sua população estava em cerca de 9 milhões e, dessa parcela, 180 mil morreram, uma mera perda de 2%. Além disso, uma infinidade desse montante era de segundos ou os terceiros filhos de fazendeiros, então era praticamente uma perda de homens livres. Em outros casos, eles haviam perdido aprendizes com quase nenhuma experiência. Sendo assim, embora soasse cruel se dito em voz alta, nada de valor foi perdido com a morte deles. Entretanto, eles haviam perdido 4% de sua população masculina, aqueles que eram jovens e fortes. O impacto negativo dessa perda foi se tornando gradualmente aparente. Tudo isso estava claramente descrito no documento. Zanak soltou um grunhido quando colocou o documento sobre a mesa. Sua visão mudou o foco para a outra pessoa no recinto. Ei, irmãzinha. Como você lidaria com isso se estivesse no comando? Ao ouvir a pergunta, sua irmã, Renerte Chardelon Rilevaiselfi, que estava sentada mais afastada em uma poltrona chaise lounge, sorriu ao erguer a cabeça. Renner olhava um conjunto diferente de documentos e tinha um sorriso de preocupação em seu rosto. Mesmo se me perguntasse o que eu faria. Onin-sama, como posso responder se nem me deu detalhes suficientes sobre sua pergunta? É sobre isso aqui. Zanak não se incomodou em explicar, apenas pegou os documentos que havia juntado e os espalhou. Renner levantou-se, caminhou em direção a Zanak e pegou os documentos dele. Isto. Depois de olhar o documento de cima a baixo, Renner respondeu em tom casual: bem, não há nada que possamos fazer sobre isso, não acha? Minha nossa! Zanak levantou a cabeça em direção ao céu. Se sua irmã, que era muito mais brilhante que ele, disse isso, então realmente não havia nada que eles pudessem fazer. No entanto, como membros da família real, não podiam simplesmente desistir de algo assim tão facilmente. Esse assunto é tão problemático assim? Embora a força de nossa nação tenha diminuído temporariamente, no fim é apenas isso, é algo temporário. Não creio que seja sério o suficiente para justificar que façamos algo a respeito.
Se o poder de nossa nação estiver enfraquecido, as pessoas começarão a morrer de fome, correto? Devido aos confrontos repetidos que tiveram com o Império, sua inaptidão de armazenar grãos suficientes continuou até os dias atuais. E justamente nessas condições que tiveram de ceder Errantel, a região crucial na produção de grãos, que estava diretamente sob o domínio do rei, ao reino feiticeiro. E juntamente com a perda de vidas no campo de batalha, isso também significava que perderam um pedaço considerável de sua força de trabalho. Talvez mais efeitos colaterais ainda não tivessem sido notados por enquanto, mas, a médio e curto prazo, era altamente provável que a queda na produção de grãos levasse o preço a subir rapidamente até o ponto em que os pobres não poderiam mais pagar. Não, era seguro dizer que isso definitivamente aconteceria. Isso faz sentido. Nossa, faz tanto sentido. Diga, irmã, se for tão sério quanto pensa, como lidaremos caso ocorra uma seca ou uma onda de frio? Digo, se isso causar uma falha na colheita. Os druidas de alto nível parecem ter a capacidade de controlar o clima, então acredito que teremos pelo menos uma maneira de lidar com problemas relacionados ao excesso de sol. Considerando que só precisaríamos contratar aventureiros para isso, seria algo altamente econômico. Ainda assim, se esses aventureiros druidas de alto nível existem ou não, é algo que precisamos descobrir o mais rápido possível. Se isso tivesse acontecido no passado, seria possível contar com aventureiros do Império em casos de emergência, mas agora que o Império tornou-se estado vassalo do reino feiticeiro, creio que será muito difícil. Ah, entendo. Então vamos lidar com as secas dessa maneira. E sobre uma onda de frio repentina, irmã? Também seria algo que os druidas teriam que trabalhar com afinco. Zanak observou cuidadosamente o rosto de Renner, que era muito familiar para ele. Será que ela não sabe? Zanak pensou. Como Renner disse, druidas de alto nível eram capazes de lançar magias para criar chuva temporária, e assim sanando o problema de uma seca. No entanto, ele se lembrou de Marques Raiven, seu confidente. Ele havia dito que a magia druídica era impotente contra ondas de frio. Para lidar com uma onda de frio, o clima deve ser mantido estável durante toda a estação. Para esse fim, um druida de alto nível precisaria ser atribuído cada vilarejo. Era algo que simplesmente não era realista, pois para começo de conversa, druidas de alto nível eram raros. Esse nível de conhecimento em magia não fazia parte da educação convencional, por isso não era ensinado nem em famílias nobres. Esse fato também se aplicava à realeza. A única razão pela qual o príncipe Zanak tinha conhecimento sobre os druidas fora porque ele procurou ativamente essas informações. A culpa disso provavelmente incidia no fato de que os Magicasters não tinham nenhum status no reino. Se fosse como o Império, onde existia alguém tão famoso quanto o Tríade Magicaster, poderia ter sido uma história completamente diferente. No entanto, a ignorância do reino em relação à magia e o anseio por uma cavalaria forte e valente já haviam se enraizado profundamente em sua cultura. Sendo assim, um Magicaster capaz de mudar o status quo nunca apareceu. Como resultado, nobres que acreditavam que no campo de batalha a magia é covardia, transmitiram essa noção para as gerações subsequentes. A ignorância sobre magia se transformou em desdém, e um ciclo vicioso nasceu. Para Zanak, a magia era uma arte com um poder incrível. Mas como as pessoas se distanciaram dela devido às antigas e chatas tradições, um dia isso levaria o reino a perder incondicionalmente a luta pelo poder com seus países vizinhos, semelhante à morte por asfixia. Zanak, portanto, considerou contratar um professor com conhecimentos em magia para seus futuros filhos. Alguns nobres devem seguir o exemplo assim que descobrirem que a realeza está sendo educada nesse campo, certo? Ou melhor, mesmo se não fizesse algo assim, a vinda do rei feiticeiro, alguém que brande uma poderosa magia, causou uma mudança de paradigma na mente dos cidadãos do reino, independentemente de ser nobre ou não. Talvez a época em que todo mundo gostaria de aprender sobre magia finalmente tivesse chegado.
Embora fosse decepcionante que o gatilho para a mudança fosse uma fonte externa, no final, acabou por ser algo benéfico para o reino, então era algo para serem gratos. Considerando o estado atual do reino, era natural que Renner não soubesse. Até um gênio chegaria à resposta errada em território desconhecido. Confiar cegamente em sua irmã pode ser muito perigoso. Renner, no entanto, estava próxima da equipe de aventureiras Rank e Adamantite, Rosa Azul, sendo assim, obter informações detalhadas sobre uma magia provavelmente não seria muito difícil. Seria realmente possível que sua irmã, uma pessoa que podia ser descrita como dona de uma inteligência singular, soubesse do problema, mas não se desse ao trabalho de checar suas fontes. Por outro lado, Renner não tinha motivos para mentir sobre um detalhe tão ínfimo. Provavelmente era apenas uma manifestação rara de seu lado humano. Em outras palavras, ela está sendo uma tola. Era nítido que Renner não tinha interesse no trono, seu objetivo parecia pequeno para Zanuck. Melhor dizendo, seu objetivo se tornaria inatingível se ela subisse ao trono. Mesmo que ela esteja conspirando contra ele, isso não a beneficiaria diretamente. Irmãzinha, é difícil lidar com uma onda de frio, mesmo usando magia druídica. É sério? Se for como diz, é uma pena então. Mas o problema é sobre grãos, não é? Temos como conseguir muitos suprimentos, então não há com o que se preocupar. São excelentes notícias, Oni-sama. Zanuck fez uma cara exatamente oposta ao sorriso de Renner. Por grãos, você quis dizer aquilo? Eu não gostaria de tocar nesse assunto. Tem certeza que as pessoas não se tornarão undeads ao comer demais daquilo? Se alguém fizesse a pergunta o reino tem grãos excedentes, a resposta seria afirmativa. Um suprimento generoso está nos armazéns de alguns comerciantes. Mas não se deve fazer planos fundamentados no referido grão, pois tecnicamente não pertencem ao reino. O reino feiticeiro, governado pelo temível rei feiticeiro, arrendou esses armazéns dos comerciantes do reino e os usou para alocar seus grãos. Tal coisa nunca havia ocorrido em toda a história do reino. Aparentemente, os comerciantes tinham permissão para vender os grãos, mas seu preço estava um pouco mais alto que o preço de mercado devido a uma tarifa. O preço foi estabelecido pelo reino feiticeiro, sem espaço para negociação. Como tal, as pessoas não compraram nada que estavam armazenando lá, lotando os armazéns. A riqueza do reino Reistize não estava fluindo para o reino feiticeiro no momento, mas, sendo franco, isso não prejudicava o reino. A situação atual fez parecer que estava tudo bem. Mas Zanuck, por sua vez, concordava com a posição de Renner, que achava que isso fazia parte da estratégia do reino feiticeiro. O reino sacro está consumindo o mesmo grão, então o grão deve ser inofensivo, não acha? Nem tanto, talvez eles queiram que pensássemos assim, logo, apenas os grãos da capital podem estar contaminados, não? Renner sorriu sem graça. Não é realmente isso que você pensa, não é? Bem, acho que não. Afinal, já verificamos o conteúdo. Com relação ao uso dos armazéns na capital, a declaração oficial do reino feiticeiro foi que era para armazenar grãos que seriam usados como ajuda alimentar ao reino sacro. Aparentemente, foram feitos planos para transportar os grãos para o reino sacro a partir desses armazéns. Em relação à logística, devido à falta de proteção para as caravanas, caso fossem atacadas por bandidos ou monstros, a responsabilidade por isso recairia sobre o reino feiticeiro. Contratar mercenários seria a solução óbvia, mas o reino feiticeiro propôs simplesmente instalar uma bandeira e isso tornaria extraordinariamente óbvio a qual país pertenciam. Aparentemente funcionava muito bem como uma forma de autodefesa. O reino, desejando evitar conflitos desnecessários, concordou com as propostas do reino feiticeiro sob as condições de que seus undeads estavam proibidos de entrar nas fronteiras do reino e que um imposto pela circulação de mercadoria seria obrigatório. Mas agora, olhando para o passado, aceitar isso fora sem dúvida uma decisão errônea. Essencialmente,
eles permitiram que caravanas brandindo a bandeira do reino feiticeiro marchassem através da capital real como uma procissão. Isso só terminava quando chegavam nas docas destinadas ao reino sacro. Então ficou claro para os olhares nacionais e estrangeiros, o quão fraco o reino parecia em comparação com o reino feiticeiro. Não importava se o reino feiticeiro pudesse parecer, ou não, entusiasmado em prover essa ajuda, essas remessas foram frequentes e ininterruptas até hoje. Se a dignidade da nação se perdesse pouco a pouco como vinha acontecendo, cedo ou tarde, o reino teria que escolher entre uma rebelião completa contra o reino feiticeiro ou ajoelhar-se em servidão a eles. Teorizava-se que o império já havia sofrido um ataque desse tipo e fora forçado a escolher a última opção. Era uma trama ardilosa, mas inegavelmente eficaz. O pior foi que, como estavam fazendo isso em nome da ajuda humanitária, era praticamente impossível para o reino recusar. O arquidemônio que outrora virou a capital do reino de cabeça para baixo, aquele que por fim acabou sendo derrotado pelo rei feiticeiro, Jaldabaoth, havia liderado um exército de demi-humanos para atacar o reino sacro. A região norte estava dividida em pedaços e quase não era reconhecível. Comparado ao dano sofrido pelo reino, o reino sacro sofreu um destino pior. Pelo menos de acordo com o que Zanak ouvira. Embora a metade norte do reino sacro tenha sido quase completamente destruída, sua metade sul estava praticamente intacta. Depois que a rainha sagrada fora assassinada e o novo rei subiu ao trono, a morte dos nobres no norte causou inquietação geral por todo o território e os nobres ao sul começaram a brigar internamente, além de outros incidentes similares que causaram um grande problema para o reino sacro. Os conflitos simultâneos fizeram com que as duas metades do reino sacro lutassem em prol de poder e interesses pessoais. O resultado foi o atraso da ajuda para o povo do norte. Alguns nem sequer conseguiram adquirir alimentos de modo seguro. O verdadeiro milagre fora a chegada do fornecimento de grãos vindo do reino feiticeiro. Os grãos estavam sendo exportados dos armazéns do reino para o reino sacro através de rotas terrestres e marítimas. Foi um plano absolutamente brilhante, pensou Zanak. Em tempos tão difíceis, eles não tinham tempo para escrúpulos ou agonizar de onde vinha a comida, mesmo que viesse de um rei de um deades. Se fôssemos nós a fornecer ajuda alimentar, a boa vontade que o rei feiticeiro está recebendo seria sem dúvida toda nossa. Mas, estamos de mãos atadas nessas condições. E se aquela batalha nunca tivesse acontecido? Ou melhor, no mínimo, se Jaldabaoth não tivesse saqueado todos os tipos de recursos durante o caos na capital real, eles pelo menos estariam em uma posição melhor do que estavam agora. Pois se tivessem fornecido ajuda alimentícia ao reino sacro, teriam anulado o modo que fez a reputação dos undeades estar tão em alta quanto agora. Mas não foi o que aconteceu. Depois de receber notícias da coroação do novo rei, o diplomata enviado pelo reino fora recebido com indiferença, segundo relatos posteriores. Não era uma guerra fria causada por políticas nacionais que antagonizavam os países vizinhos. Até porque, a relação entre os dois países jamais havia sido ruim durante o breve reinado da finada rainha sagrada, Calcabeçares. Talvez as relações tenham começado a se deteriorar antes da escassez de grãos, quando o reino se recusou a fornecer apoio militar contra a invasão de Jaldabaoth ao reino sacro. Esse pode ter sido o golpe fatal para o relacionamento cordial entre ambos. Obviamente, enviar ajuda naquele momento estava completamente fora de questão. Afinal, tinha sido um momento ainda mais caótico para o reino devido às pesadas perdas infligidas pela poderosa magia do rei feiticeiro, Ainzogon. Além disso, eles haviam perdido alguns de seus guerreiros mais famosos, entre eles o mais importante, o capitão guerreiro, Gazef Stronoff, famoso por ser o mais forte de todo o reino. Naquela época, que ajuda eles poderiam ter oferecido contra um demônio tão poderoso? Independentemente do que dissessem agora, apenas soaria como uma desculpa esfarrapada de um reino sem coração, mas qualquer outro país que estivesse nessas mesmas condições e recebesse tal pedido de ajuda responderia da mesma maneira.
mas somente o reino feiticeiro enviou ajuda militar e doméstica. Então, em comparação a isso, o reino perdera seu brilho. De fato, o reino sacro do norte já havia se tornado bastante favorável ao reino feiticeiro, isso segundo seus diplomatas. Problema após problema sem solução, isso que causou um atraso na resposta. Foi nesse momento que ele finalmente pôde ver o real problema e toda sua extensão. Embora isso parecesse a confluência de inúmeras coincidências, a situação podia dar a falsa impressão de que tudo estava conectado. Não, mas será que? Onin-sama. Oh! Sim, irmãzinha. Eu posso lhe ouvir bem, não há necessidade de gritar. Eu não sou tão velho. Mas só o fiz porque estava me ignorando, sendo que estou bem na sua frente. Preferiu se focar nos seus pensamentos, então só quis criar algumas lembranças desagradáveis como vingancinha. Ou era algo sério que estava pensando? Não é nada, estava só, sendo um pouco paranoico. Renner virou-se para ele, com os olhos cheios de pena. Isso não soou muito convincente, mas se diz. Bem, como sempre fala sobre coisas negativas o tempo todo, então naturalmente cada pensamento que tem desvia inevitavelmente para os piores cenários. Isso fazia sentido. Pode ser. As coisas são assim. Sobre o reino sacro, a cisão entre o norte e o sul significa que estão a um passo de uma guerra civil, correto? Se for esse o caso, qual lado vencerá? A meu ver, o norte, exausto como está, não parece ter chance alguma de lutar. Bem, quem sabe? O fato de alguém de grande renome do norte morrer é um fator influente. Afinal, até aquela paladina morreu. Creio que não sei quem é. Era famosa. Pelo que ouvi, ela poderia ser capaz de rivalizar com o nosso finado capitão guerreiro. Ela visitou o reino uma vez. Uma pena que não tivemos a chance de nos encontrar. Ignorar trâmite normal de reuniões para conceder audiência imediata a uma mensageira não oficial não era apropriado para ambas as partes. A família real seria menosprezada caso se reunissem com qualquer um que chegasse. E quando encontraram tempo para que diplomatas não os julgassem, eles já haviam deixado a capital. Se eles soubessem o que sabem agora, deveriam ter marcado uma reunião com ela, sem se importar com fofocas. Talvez isso os tivesse ajudado a obter uma opção de suporte em potencial no futuro. Naquela vez, seu julgamento foi diplomaticamente correto. Se não fosse você me aconselhando o tempo todo para fazer aquilo, ainda hoje eu estaria pensando que não era grande coisa ter ido recepcioná-los. Se o rei os encontrasse imediatamente seria inapropriado, mas se um príncipe o fizesse, tudo bem. Mas a decisão final foi apenas sua, não foi Onin-sama. Renner fez beicinho. Era uma expressão fofa o suficiente para conquistar facilmente os corações da maioria dos homens. Um número incontável de pessoas já havia sido vítima disso. Onin-sama é o atual sucessor do trono, mas nem todo mundo aprova a portas fechadas. Qualquer possível causa de fofoca, por menor que seja, deve ser evitada. E me incomodaria muito se o trono não fosse seu. E causar uma rebelião agora seria um tanto problemático. Se isso acontecer, não poderá cumprir sua promessa. É verdade. Ela não disfarçou suas intenções, mas foi convincente. Normalmente seria assim que aconteceria, mas o reino feiticeiro tem prestado ajuda ao reino sacro do norte. Se tudo seguir de acordo com os planos deles, em pouco tempo terão um país facilmente manipulado em suas mãos. Devemos tentar entrar em contato com o sul. Se era o reino sacro do norte quem mantinha relações amigáveis com o reino feiticeiro, então o sul deveria ver o reino feiticeiro como seu antagonista. Portanto, se o reino fizesse uma aliança com o sul, era possível que eles pudessem conter um pouco os esforços do reino feiticeiro. Tem razão, certamente seria desejável essa façanha. A outra razão pela qual ambos os lados estão em pé de guerra, isso é, os novos ensinamentos da evangelista sem rosto, algo assim não seria nada bom para o reino. Aquela. A sem rosto.
um apelido para uma proselitista que apareceu após o caos causado por Jaldabaoth. Embora parecesse que seu nome verdadeiro viera a conhecimento público, sua alcunha já havia se espalhado infinitamente mais do que seu real. Seus ensinamentos, estimados por seus muitos seguidores, era que a fraqueza sem o desejo de melhorar a si mesmo é um pecado. Todos devem se esforçar para alcançar o objetivo de se tornarem mais fortes. E era um conceito mais ou menos compreensível para a maioria das pessoas. Embora houvesse amplo apoio a seus ensinamentos no norte, no sul não apenas era impopular, mas sumariamente impedido. Claro, este foi o resultado previsível. Para a classe dominante, esse tipo de mentalidade só atrairia instabilidade para os da alta hierarquia. Talvez essa tenha sido a principal razão pela qual os nobres do sul conseguiram manter sua autoridade. Em contraste, o norte se deteriorava rapidamente em suas escaramuças por status. Aqueles liderados pela sem-rosto eram mais uma comunidade do que uma religião. Por causa disso, os 4 grandes deuses ainda estavam sendo adorados e sequer existiam problemas com as instituições religiosas. Ao mesmo tempo, o recém-coroado rei sagrado se posicionou a favor do grupo, dividindo ainda mais norte e sul. Pela lógica, é até comum que ela não queira mostrar o rosto, não acha? Aparentemente, a sem-rosto sempre aparecia em público usando uma espécie de máscara sobre os olhos. A missão diplomática enviada pelo reino tinha em mente as mesmas perguntas que Zanak ponderava sobre a sem-rosto, então eles perguntaram a seus seguidores. Não importava a quem perguntassem, todas e cada uma de suas respostas eram vagas. Na melhor das hipóteses, era como se estivessem quebrando algum tipo de tabu ao responder com sinceridade. Foi incrivelmente suspeito. Ela não tinha noção de que ao esconder seu rosto, ela criaria a impressão de que tinha feito algo inominável no passado. Seus pais aparentemente foram guerreiros de grande renome. Se ela tivesse revelado o rosto e pregado ao ar livre, provavelmente teria aumentado sua reputação em uma quantidade razoável. É possível que ela esconda sua aparência porque mentiu sobre sua descendência. Por que alguém espalharia uma mentira tão chata? Se for esse o caso, não acho que nenhum dos benefícios de ocultar a aparência seja aplicável a ela. Tem razão, ou talvez ela não seja humana, mas uma undead ou algo do tipo. Quer dizer que ela está servindo sob o julgamento do rei feiticeiro. Eu só pensei que, se fosse esse o caso, todas essas coisas estranhas começariam a fazer muito mais sentido, não? Realmente explicaria muita coisa, mas por que alguém assim correria o risco de levantar suspeitas adicionais ao ocultar o rosto? Isso também é verdade, mas quais outras razões plausíveis levariam alguém a ocultar a aparência assim? Também é possível que ela tenha sofrido algum tipo de desfiguração facial durante a invasão de Jaldabaoth, mas isso pode ser tratável com magia. A menos que feridas infligidas por um demônio tão poderoso quanto o Jaldabaoth não possam ser curadas com magia, ou algo semelhante. Bem, isso é mais crível do que sua teoria anterior, especialmente por ela ser mulher. Expor uma cicatriz facial até poderia ser benéfico no sentido de que as pessoas a respeitariam mais, mas isso dependia muito da gravidade da ferida. Enfim, nossa primeira ordem foi reunir informações detalhadas sobre o funcionamento interno do Reino Sacro. Vamos planejar nossas operações de uma maneira em que possamos ajudar imediatamente o Sul, caso isso seja necessário. É nossa melhor opção. A sudoeste daqui está o Reino Sacro, onde metade do país é a favor do Reino Feiticeiro e a leste está o Império, um estado vassalo do Reino Feiticeiro. Será difícil lidar com isso. O olhar de Zanak permaneceu fixo em Renner, que vinha respondendo de maneira bem diferente. O jeito que fala dá a entender que é algo simples. Mas o que mais há para dizer sobre isso? A situação só ficará inegavelmente pior quanto mais considerar o estado atual dos países vizinhos. Sem contar o que disse até agora, Oni-sama, também há a questão das organizações clandestinas que estão permeando ainda mais o reino. Você está falando da 8 Dedos, correto? Recentemente,
Uma parcela do povo tem feito a roça em todo o reino devido à retirada de narcóticos. Então quer dizer que eles realmente voltaram à ativa. Se não fosse aquele arquidemônio vindo do nada, poderíamos dar mais um golpe ou dois no ego da 8 dedos, com certeza. Zanak suspirou. Com a perda de Gazef Stronov, o guerreiro mais forte do reino, o governo mudou sua política para evitar o confronto direto com a 8 dedos. Eles simplesmente não tinham a quantidade necessária de indivíduos fortes para lidar com o problema. Exceto um. O homem empregado por Renner, Brain Glaus, tinha muito potencial. Mas, o dito homem era leal apenas a Renner, então provavelmente não havia chance de que estivesse disposto a servir Zanak. Ele já havia tentado obter favores dele, mas não surtiu qualquer efeito em sua pessoa. Não pretendo assumir o cargo de capitão guerreiro, provavelmente é melhor promover alguém que seja talentoso o suficiente para o trabalho. Será que vai ser preciso treiná-lo para que ele se torne alguém digno da posição de capitão guerreiro? Eu queria pelo menos ceder um dos tesouros do reino para ele, aquela espada, mas o pai nunca permitiria. Para seu pai, o rei, a existência de Gazef Stronov era de suma importância. É solitário no topo, era o que diziam. Sabendo que não tardaria até ser sua vez de suportar esse fardo, Zanak, sem o conhecimento de si mesmo, estava gradualmente entendendo o verdadeiro significado desse provérbio. Como pessoa, a existência de Gazef Stronov era como a de uma fogueira reconfortante para seu solitário pai. Apesar da diferença de idade significativa entre os dois, pode-se dizer que eram mais próximos do que amigos em alguns aspectos. Por seu pai ter tido alguém assim em sua vida, Zanak não pôde deixar de sentir inveja. Por ser o segundo príncipe, Zanak nunca havia experimentado esse nível de amizade antes. Como seu irmão mais velho já estava prometido ao trono há tempos, ninguém se dava ao trabalho de criar laços profundos com ele, alguém que não passava de uma peça sobressalente. Provavelmente, julgaram que não valia a pena arriscar ficar no caminho dos interesses do Marquês Bouloup ao fazer amizade com um futuro arquiduque. O único que manteve contato com ele fora o Marquês Raiven, provavelmente por causa de sua preocupação com o futuro do reino. Mesmo assim, o relacionamento deles era mais de interesses em comum do que amigos próximos. Como resultado, Zanak teve que suprimir um pouco da depressão que o circundava. Ele permaneceria sozinho pelo resto da vida. Zanak balançou a cabeça, afastando suas emoções negativas. Renner olhou para ele como se estivesse olhando para um criptido. Apenas ignore-a. Por falar em Brain, no momento em que Zanak for coroado rei, sua primeira ação provavelmente será recuperar os 4 tesouros do reino de seu pai. Embora fosse incerto que seu pai os entregaria de mãos beijadas, era imperativo que ele confiasse os tesouros a Brain, caso contrário, seria um insulto aos sacrifícios que ele fez. Ele não era o capitão guerreiro do reino, era apenas um insubordinado de Renner, um camponês sem a espada jurada a ninguém. Se os tesouros do reino fossem dados a ele, não haveria dúvida de que os nobres teriam opiniões divergentes contra isso. Mesmo assim, que tal declarar que pretendemos nos tornar um estado vassalo do reino feiticeiro? O objetivo de Renner era viver sua vida em uma pequena mansão com Klimb, o que ainda seria possível mesmo se tornassem um estado vassalo. Não, é seguro dizer que, se o valor da realeza caísse, isso teria um efeito inverso na segurança pessoal deles. Talvez a sugestão de Renner seja a que crie o melhor resultado para ela. Zanak zombou da proposta de Renner. A disparidade entre nossos assuntos internos e os do Império é vasta. A desordem civil ocorreria no momento em que sugerirmos isso. Sob a liderança do Imperador Sangrento, o Império ficou tão sólido quanto uma rocha. Os nobres dissidentes haviam sido expurgados há muito tempo, razão pela qual, quando escolheram se tornar um estado vassalo, não houve oposição alguma. E o Império sequer provou a ira do reino feiticeiro. E mesmo que tenham repugnado o acordo internamente, não é como se tivessem o desejo de buscar retribuição. O Império tinha um entendimento claro do quão aterrorizante o reino feiticeiro poderia ser. O reino,
no entanto, estava em uma situação diferente. Neste exato momento, o reino estava dividido entre a facção real, facção nobre, os independentes e uma nova facção que foi formada após a batalha. A distribuição de poder entre as 4 facções era aproximadamente 3-2-2. O mais problemático era a nova facção. Era composta principalmente de homens livres, de famílias nobres que haviam perdido seu chefe e herdeiro, homens que obtiveram um poder que não fora destinado a eles. Os outros membros não tinham as virtudes comuns esperadas da aristocracia e não tinham respeito pelas regras não ditas. Como resultado, muitos deles careciam de integridade e boas maneiras. Relatórios de espionagem mostraram que mais do que alguns não passavam de bêbados. Eram o câncer da nação. Porém, como tinham autonomia em suas próprias terras, nada poderia ser feito a menos que violassem a lei do reino. Mesmo que o fizessem, não havia garantia de como as outras facções reagiriam quando o poder da realeza fosse exercido. Eles não estavam mais nos tempos da pré-guerra, onde a facção real dominava o poder político. Ainda assim, a sugestão de vassalização de Renner não estava totalmente fora de questão. Poderia ser considerada se a situação mudasse drasticamente. Não tem como isso acontecer, Onin-sama. Não haverá desordem civil. Renner disse de forma natural e convicta. Não minta para mim, pensou Zanaki. Embora pudesse dizer que ela não estava falando sério, isso não teria sido um problema mesmo que Zanaki fosse estúpido o suficiente para ser enganado. Já fazia tempo desde que Zanaki aprendera a ver através de suas facetas. Precisamente por esse motivo que mulheres como ela não eram dignas de confiança. Se apenas o Elias tivesse retornado. Zanaki de repente sentiu uma sensação de profunda solidão em seu coração. Embora ele não pudesse chamar o Marquês Raiven de amigo, ele ainda fora alguém com quem compartilhava as suas preocupações para com o reino. Zanaki estava preocupado com o fato de que não seria mais possível trabalhar em lado a lado, porque mesmo que os marqueses que ocuparam seu lugar fossem tão talentosos quanto, sua falta de caráter e dubiedade eram alarmantes. Zanaki virou-se para encarar Renner de maneira pretensiosa, como se isso o livrasse de suas tristezas. Ainda assim, acho difícil de acreditar que o Império realmente importaria bens do reino feiticeiro. Bem, essa foi uma maneira estranha de mudar de assunto, não que eu me importe. Mas não é nada mal ser um estado vassalo como o Império, não acha? Os bens mais exportados do reino feiticeiro para o Império, em termos de ganho gerado, foram as criaturas undeades. Aparentemente, se distinguiam por categorias como mão de obra, serviço militar, transporte de carga e assim por diante. Ei, estamos falando de undeades, esqueceu? O inimigo dos vivos. Mas eles não precisam dormir nem se alimentar. Sendo honesta, eles são o ápice da mão de obra. Eu lhe dou total razão ao pensar que importá-los do rei feiticeiro para o nosso país seria arriscado, pois seria essencialmente permitir que soldados de outra nação entrassem em nosso próprio solo. Mas, por outro lado, isso contaria como um gesto para o reino feiticeiro, pois deixaria claro que como vassalo, eles não têm nada a esconder. Então basicamente, estão apenas entregando ao reino feiticeiro a outra extremidade da coleira que colocaram no pescoço. Renner levantou a cabeça em direção ao teto. De certa forma, é uma atitude admirável com a qual podemos aprender. É uma boa maneira de mostrar que podem nos ameaçar sem esforço algum. É verdade que, se o superior não pode confiar em seus subalternos, é definitivamente mais reconfortante ter uma compreensão plena de suas fraquezas. Eu posso entender um pouco as ações do Império ao contemplá-las dessa perspectiva. Parece que Errantel e a nação dos Dwarfs da Cordilheira Azerlisiana iniciaram relações comerciais. Eles estão trocando mineradores undeades e ingredientes frescos por minérios e equipamentos agrícolas de alta qualidade feitos por Dwarfs. Isso de acordo com as informações que haviam recebido de seu espião em Errantel, que se encontrou com alguns Dwarfs. O transporte de carga ao longo da Cordilheira Azerlisiana é algo facilmente feito pelos undeades também,
Aparentemente, os custos de remessa e mão de obra são basicamente insignificantes, ao ponto de ser mais barato comprar dos dwarfs do que de nós. Exato. Então abandonamos os planos de formar uma aliança com o Estado do Conselho. Ah, sim, isso está em execução no momento, mas a situação não é das melhores. Embora um Dragon Lord tenha concordado com isso, ainda precisamos de mais tempo para convencer os representantes das outras raças. Porém, mesmo que seja desaprovada, a perspectiva de uma aliança não seria completamente descartada, foi isso que disseram. Isso era apenas parcialmente verdade. A aliança anti-reino feiticeiro estava se formando a passos de lesma, mas pelo menos era constante. Eles estavam na fase de confiar na generosidade e solidariedade de outros países para, esperançosamente, levá-los a assinar o pacto de apoio mútuo a todo custo, ou seja, seria uma relação incerta e sem acordos escritos. Algo assim não poderia ser anunciado publicamente como uma aliança. Simplesmente havia coisas demais a serem feitas antes de se estabelecer uma aliança firme, eles precisariam de pelo menos alguns meses para resolver o problema. Disseram isso. Seria ótimo se pudéssemos formar uma aliança militar o mais rápido possível. Mas então, Oni-sama, quando planeja assumir o trono? Sinto que já é hora de cumprir sua promessa. A promessa em questão era que Renner trabalharia ao lado de Zanak em troca de uma mansão para viver em segredo com Klimb, além, é claro, da permissão para isso. Sobre isso, apenas tenha um pouco de paciência. Certamente já sabe como as propostas não oficiais serão tratadas em breve. Conversei com nosso pai, decidi juntamente com ele que é melhor esperar a apresentação de sua última grande política antes de tomar qualquer decisão. Se o rei cometesse um erro fatal na administração, ele seria compelido a assumir a responsabilidade e a abdicar de seu posto. Caso não cometesse erros, ele apenas proporia mais e mais políticas projetadas para perturbar a nobreza, para assim, permitir ao príncipe a oportunidade de propor medidas que aliviassem a insatisfação. O rei abdicaria de uma maneira em que ganharia favores dos nobres. Embora isso pudesse deixar o reinado do rei idoso estigmatizado, para a família real, os benefícios superavam os prejuízos. A propósito, como está indo seu orfanato? Está planejando cozinhar algo para eles novamente? Você precisa de algum apoio financeiro? Agradeço, mas não é necessário, minhas provisões são suficientes. Havia algo em torno de 50 no momento. Era um número bem significativo, talvez o maior entre todos os orfanatos do reino. Apesar disso, Renner não procurou ajuda externa para administrar as operações do orfanato, tudo era financiado inteiramente por meio de seu subsídio privado. Embora, por ser a terceira princesa, sua mesada não fosse muito, foi algo que aumentou substancialmente quando suas duas irmãs mais velhas se casaram. Certamente não seria impossível que financiasse um orfanato sozinha, mas para que isso fosse viável, grandes cortes no número de empregadas que a serviam fora feito. Agora que contemplava isso, percebeu que sua irmã parecia usar apenas um conjunto de roupas. A realeza jamais poderia fazer algo que levasse a nobreza a desprezá-los. Zanak ficou um pouco irritado, mas também orgulhoso por Renner saber gastar seus fundos com sabedoria. Se quiser, posso dividir parte do meu subsídio com você, o que me diz? Afinal, o orfanato é uma façanha impressionante aos olhos dos cidadãos. Eu não posso permitir uma coisa assim. Sua rejeição foi estranhamente firme. Se houver crianças talentosas no orfanato, pretendo levá-las comigo para a mansão. Não vou permitir que você tenha direito na minha força de trabalho em potencial. Ah, então esse é o seu plano. Exatamente. Solicitei ao Brain-san que as ajudasse a treinar esgrima. Então devem começar a estudar em breve. Meus esforços para que cresçam bem estão apenas começando. E se no fim as crianças não forem tão excepcionais? Mesmo que no fim só possam fazer cálculos simples e escrever, ainda haverá um trabalho esperando por elas em algum lugar. Tudo vai dar certo? Então por você tudo bem se eu ficar com essas.
Me faria muito feliz se fizer isso. Não precisarei me preocupar que algumas crianças ficaram. A voz de Renner foi interrompida pelo som de alguém batendo violentamente na porta. O que está acontecendo? Mas que deselegância! Assim que Zanak levantou a voz, a porta foi aberta de repente. Vossa Alteza. Emergência. Um nobre vestido em trajes familiares da corte entrou exaltado. Ele era um dos funcionários encarregados dos assuntos internos. Apertado firmemente em sua mão havia um pedaço de pergaminho. O que aconteceu? Zanak deu uma olhada no pergaminho apresentado a ele e uma expressão de surpresa pôde ser vista em seu rosto. Era como se ele não pudesse compreender seu conteúdo. Não, era mais como se ele estivesse incrédulo. O que é de errado? Zanak não teve forças para responder, apenas passou o papel pergaminho para Renner em silêncio. E depois o som que ela fez não era característico dela, parecia que ela estava absolutamente estupefata. Oh, veja só, ela está expondo seu lado humano novamente. Zanak sorriu de uma maneira como se ele tivesse acabado de ceder ao seu desespero.